Saudações tricolores! Hoje é o nosso primeiro giro do almoço após a demissão do Fernando Diniz. Ontem teve coletiva de imprensa do Mário, hoje teve coletiva do Fernando Diniz, até por isso nosso giro está saindo mais tarde. O Rafael Siqueira estava lá presente representando o Jornada e a gente vai falar um pouco sobre isso. O Diniz se emocionou bastante nessa coletiva e além dele tem muitos jogadores do clube abalados e até uma preocupação do Fluminense com relação a isso. Saiu notícia sobre isso. Também vamos falar sobre o jogo da quinta-feira, novidades no treino de ontem e também técnico que ficou livre no mercado, além de empréstimo de jogador. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Gília Cunha e essa é a Jornada KTO 1902. O assunto dessa manhã, inevitavelmente, está sendo a coletiva de imprensa do Fernando Diniz. O Fernando se emocionou bastante ao longo dessa coletiva, falando sobre o Fluminense, sobre essa saída. Respondeu também perguntas interessantes, mas o recado que ele deixa para a torcida, a emoção que ele sente com relação à nossa torcida, é realmente muito tocante de ver. Então, vou colocar um trechinho desse momento final que o Fernando se emociona. É uma pergunta da Aline Nastari, que ela fala sobre o como uma parte muito grande da torcida viu esse encerramento como um fechamento de ciclo e como isso é diferente de ver a maneira como o Fernando Diniz saiu do Fluminense com muitos jogadores se emocionando, com um clube emocionado e ao mesmo tempo, mesmo que a torcida ainda incomodada com os resultados, também tem um carinho pelo técnico que foi visto nos depoimentos após a saída do Fernando Diniz. E eu vou colocar um trecho dessa resposta, onde ele fala mais especificamente sobre essa relação com a torcida do Fluminense. Vou colocar aqui o trecho que foi na transmissão do GE. E muita coisa, e esse ano, se a gente falasse, esse ano teve a conquista do maior trauma em relação de time que foi a LDU. E o Maracanã, quantas vezes entupido de tricolores, entupido. Cada festa mais linda, uma mais linda que a outra, e aquela vibração, aquela catarse, tudo junto. Então essa conexão, você vai assim, como não ter conexão? Já tinha aquela conexão, aí ficou um negócio assim, que a gente se envolveu emocionalmente demais. Então assim, eu entendo muito o torcedor, de dor e de crítica, eu não tenho raiva, zero. Você pode perguntar para todo mundo, entrevista, e lá dentro, a gente, não é a torcida nesse momento, a gente tem que devolver para a torcida coisas boas. Eles estão sofrendo, eles gostam da gente, mas eles não gostam de ver o Fluminense assim. Então a gente precisa dar um jeito de entregar para a torcida aquilo que eles precisam ter. Eu nunca, na minha história aqui do Fluminense, eu tive, assim, com a torcida, o negócio, a torcida, jamais. Eu tenho gratidão eterna pela nossa relação, pelo que a gente conquistou junto, e foi junto mesmo. A torcida, ela se misturou com o time e teve momentos que eu falava, nós somos a torcida, nós não somos assim, e tem vídeos de preleção, mas assim, tá vendo aqui? Olha esses caras aqui, filho que o pai tinha morrido, olha, pai, é para você. Então a gente se misturou completamente com a torcida. Então foi uma conexão assim. E eu, pessoalmente, a minha família se envolveu aqui. Todo mundo sabe, porra. Então, a minha família também é difícil, esse momento aí. E vai passar, a vida vai seguir, mas eu sou muito grato por tudo. Tenho maior gratidão pelo que o Fluminense fez na minha vida e queria ter feito mais. Não queria ter saído assim. Mas eu entendo perfeitamente as decisões que foram tomadas e a vida vai seguir. Confesso para vocês que foi difícil escolher um trecho. Precisei me segurar, porque acho que assim, por mais que esses últimos meses, principalmente as últimas semanas, tenham sido bastante desgastantes, eu acho que a maior parte da torcida se sentiu tocada de alguma forma, principalmente lembrando, dos bons momentos de 2023, que passam, sem sombra de dúvidas, muito pela mão do Fernando Diniz. E eu vou pedir para, se você estiver curtindo esse vídeo, deixar o seu like. Eu vou passar para o próximo tema, porque eu não tenho mais condições emocionais de falar sobre esse assunto. Pra gente começar a pensar nessa sequência do Fluminense, eu preciso resgatar aqui um pouco da coletiva de imprensa do Mário. Não vou fazer um resumo de tudo, até porque foram 2 horas e meia. São só realmente as principais respostas para essa sequência
de temporada, né? A primeira de todas é que o Mário deixou muito claro que o plano inicial do Fluminense é manter o Marcão até o fim de 2024. Ele fala que isso pode mudar, mas ele diz que não entrou em contato com nenhum treinador e a ideia inicial é manter o Marcão até o final de 2024. Outra coisa importante é que para o jogo do Internacional ele vai atender o apelo da torcida de diminuir, né, fazer uma promoção ali nos preços dos ingressos para a partida contra o Internacional, que é o próximo jogo que a gente vai ter em casa após essa partida contra o Vitória. Dito isso, vamos para as últimas notícias e quem quiser saber mais sobre a coletiva, fica o convite para assistir a nossa live do Giro de Jornada que foi ao ar ontem à noite. Tá disponível aí para vocês. Saiu uma exclusiva agora pela manhã da Aline Nastário falando sobre preocupações que o Fluminense tem com os jogadores do elenco após essa saída do Fernando Diniz e principalmente com o Germancano. Vou colocar um trecho do vídeo dela aqui para a gente poder comentar, mas que de fato bate uma preocupação para essa sequência. Apuramos os bastidores da saída do Diniz e vamos trazer aqui algumas informações de forma exclusiva. A percepção da diretoria do Fluminense é que alguns dos jogadores de alguma forma estão se sentindo culpados pela saída do treinador. O forte abatimento do grupo na despedida impressionou muito além do normal. Na forma do Diniz de trabalhar, existia uma troca muito intensa, uma relação eu por vocês e vocês por mim. Por isso, no primeiro dia após a despedida do Diniz, o presidente Mário Bittencourt fez junto com a diretoria uma reunião que, além de, obviamente, apresentar oficialmente Marcão como técnico, teve o objetivo de motivar o grupo. Logo na sequência, ele se reuniu só com a comissão técnica. E depois uma terceira reunião, essa entre Mário, sua cúpula e Germancano, depois da atividade. Porque há uma preocupação especial com o jogador, que foi quem mais sentiu a saída do treinador, chorou copiosamente na despedida e sequer teve condições de seguir o planejamento de treino da última segunda-feira. Ele foi amparado pelo próprio Diniz e o último a sair da reunião, o Cano, ele já vinha abalado pela sequência negativa, não marca 9 jogos, só que tudo isso acabou sendo intensificado com a saída do treinador. Eu vou dar uma parada aqui pra gente poder comentar, até porque o vídeo dela é mais longo, ela entra em outros detalhes, e o vídeo também dá uma travada na imagem dessa sequência. Mas, apesar dele não ter deixado nítido, né, com essas palavras, talvez a preocupação do Fluminense seja até com uma possível saída do Germancano, né? A gente não sabe como vai ser a vida do Fernando Diniz aqui pra frente, já tem clubes interessados, parece que ele quer tirar um tempo para ele, antes de pensar em assumir um outro clube, mas é comum que técnicos carreguem jogadores, né? E o Germancano é um jogador que cresceu muito nas mãos de Diniz, e que claramente ficou muito abalado com a saída dele. O Lessa já tinha até falado aqui ontem no Jornada, na live que teve durante a coletiva, que o Cano chorou por 40 minutos no dia da saída do Fernando Diniz. Já é um jogador que a gente vê nitidamente abalado no campo pela sequência ruim, né? Mas, sem sombra de dúvidas, há então uma preocupação do Fluminense. Mas existe uma preocupação do Fluminense com o jogador também, uma preocupação nossa, né? E a gente vai ficar ligado para ver se vai surgir alguma outra novidade nessa sequência. E agora a gente vai falar sobre treinador, porque apesar da fala do Mário Bittencourt na coletiva de imprensa, ele fala isso antes desse nome ficar livre no mercado. Já vou revelar quem é, mas antes disso se inscreve aqui no Jornada para você ficar sempre ligadinho toda vez que a gente lança um vídeo novo ou abre aqui uma live. Agora, esse treinador é o Odair Hellmann, que estava no futebol árabe, mas já ficou claro que não vai renovar com o Al Riyad. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. Mas esse perfil central do Arabão publicou: após caminharem para uma renovação, Al Riyad e Odair Hellmann voltam atrás e o treinador deve deixar o clube. As divergências de pontos de vista entre as partes são o motivo. E aí ele fala que o portal que cobre o futebol árabe diz que o Fluminense é um forte candidato a ser o destino do técnico. E a verdade é que o Mário chega a ser perguntado na coletiva de imprensa sobre o nome do Odair Hellmann. Ele fala, né, mantém ali que a ideia é manter o Marcão, mas fica nítido ali, a gente sabe também que o Mário tem um carinho, uma amizade com o Odair. Mas, novamente, nessa coletiva ela acontece antes do Odair ficar livre no mercado. E tem uma outra situação que esse portal coloca que mostra uma não renovação um pouco estranha por parte do Odair. Eles chegam a mencionar a coletiva do Mário Bittencourt, mas é que eles colocam, né, a publicação do próprio clube falando sobre essa saída.
E aí, aqui eu não vou ler o post todo, mas o clube deixa claro que havia uma renovação muito bem encaminhada com o técnico, mas o clube deixa claro que os termos financeiros haviam sido acordados e após as aprovações necessárias, eles enviaram uma cópia do contrato para o Odair, que foi contra uma cláusula que já existia no contrato anterior e que já havia sido pré-acordada novamente. E aí, nesse finalzinho aqui, né, mesmo sendo informado que a cláusula foi pré-acordada, o senhor Helman insistiu em sua posição e encerrou o processo de renovação sem fornecer razões claras. Então foi algo que parece ter soado estranho até mesmo para o clube. E assim, é muita coincidência isso acontecer justamente após essa demissão do Fernando Diniz. Mas então comenta aí se você gostaria do Odair Helman de volta ou até se você acha que o Mário pode sim fazer essa contratação. Agora, pra gente falar sobre a quinta-feira, vi uma preocupação com relação a quem o Marcão teria à disposição, afinal o Fluminense vem sofrendo com muitos desfalques, né? Ontem até saiu a notícia de que o Lima é mais um desse jogador que entra para o grupo de lesionados, de lesão muscular. Ele já ficaria de fora dessa partida por conta de suspensão, mas agora também está no grupo de lesionados. Mas segundo o Lessa, quem deve voltar para essa partida de quinta-feira é o Marcelo, que treinou ontem com o grupo. Os outros lesionados, Felipe Melo, Marquinhos e Manuel, devem ficar de fora porque não treinaram no campo. A situação de Isaac ele ainda está apurando e o André ainda existe essa expectativa dele voltar muito em breve, mas não deve acontecer ainda no jogo de quinta-feira. De repente, no fim de semana, mas ainda não deve ser uma realidade para essa quinta-feira contra o Vitória. Agora, além desses jogadores, há uma expectativa muito grande da torcida com relação às mudanças que o Marcão pode fazer e até por ele ser esse treinador que tem muito contato com a molecada, como ele gosta de falar. E tiveram garotos da base do Sub-20 que treinaram ontem com o grupo principal. Segundo o Xeren Staff, suspenso do jogo do Sub-20, o zagueiro Kaique completou os treinos do profissional nesta terça-feira. O lateral Daniel Lima e o meio-campista Iago Luiz e os atacantes Marlon Almeida e Matheus Reis também participaram das atividades. Isso quer dizer que esses jogadores vão entrar na partida de quinta-feira? Não, eles apenas complementaram ali o treino, mas é claro que a gente cria uma expectativa para uma sequência próxima. Afinal, o Marcão é esse treinador que tem muito contato com a base é conhecida por salvar o Fluminense diversas vezes ao longo da história, e um detalhe que há esse apego da torcida para um novo zagueiro. A gente sabe que o Thiago Silva começa a jogar agora em julho, mas o contrato do Marlon está no final. Na coletiva de imprensa, o Mário até perguntado sobre o contrato do Marlon e ele fala que isso vai ser decidido agora nesses últimos dias pelo Marcão, mas enfim, dificilmente a gente imagina que vá haver uma renovação, até porque é um período muito curto e o Marlon não vem entregado o que a gente espera. Então, quem sabe, né? De repente o Kaique Almeida daí para frente pode ser uma opção, caso o Marlon realmente saia, como a gente acredita que vai acontecer. E para fechar, segundo informação do Bruno Andrade, o Famalicão, clube português, enviou uma proposta de empréstimo para o Fluminense pelo jogador Calegari. Essa proposta de empréstimo seria por uma temporada, ou seja, terminaria em junho de 2025. E segundo o clube, há nessa proposta uma opção de compra. Além do Famalicão, tem outros dois clubes que sondaram o jogador. Um deles é o Fortaleza, o outro é o Iverdon, um clube suíço. Acho que agora uma saída do Calegari não dependeria tanto de valores, mas dos planos do Fluminense para o jogador, né? Não sei se o Marcão pretende contar com ele para a sequência da temporada, com certeza ele vai ser perguntado quanto a isso caso a proposta agrade ao Fluminense, mas é um jogador aí que pode, então, sair por empréstimo. Bem, esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais tarde tem Giro de Jornada e amanhã nos vemos aqui a 1h da tarde. Saudações tricolores!